Pepe, Rafael Toloi, Mina e mais. Vasco tomou não de 8 zagueiros na janela de transferências. Principal queixa da torcida, defesa não ganhou nenhum reforço para a zaga até o momento. Vasco fez 6 contratações no mercado. Vasco fechou o mercado com 6 contratações. Com o fim oficial da janela de transferências no Brasil, os principais clubes vão fechando seus elencos. Algumas vendas ainda podem acontecer, bem como contratações de nomes sem contrato em vigor. No Vasco da Gama, o técnico Rafael Paiva ganhou algumas opções a mais para o restante da temporada. O clube carioca ainda tem pela frente 2 competições, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O volante Souza, os meias Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Maxime Domingues e os atacantes Emerson Rodrigues e Jean Menezes foram os jogadores contratados pelo Vasco nesta janela. O clube procurou quase um time inteiro de zagueiros. A torcida cruzmaltina sentiu falta de reforços para a defesa, principalmente no setor da zaga. Os cariocas tinham interesse em Luan Pérez, porém o atleta acertou seu retorno ao Santos. Além dele, vários nomes foram procurados pelo Vasco. Alguns chegaram a ser contatos de maneira oficial, enquanto que outros ficaram apenas no campo das sondagens e da busca por informações. Nada menos do que 8 zagueiros foram alvos vascaínos no mercado da bola. Mas o clube não conseguiu fechar nenhuma negociação, permanecendo com os mesmos nomes na defesa. Pepe, que anunciou a sua aposentadoria, puxa a fila. Além dele, Rafael Toloi, Atalanta, Maurício Lemos, Atlético Mineiro e André Ramalho, Corinthians, foram procurados. Para fechar a lista, Yel e Mina, Cagliari, Adrielson, Botafogo, Luan Pérez, Santos e Ian Glavinovic, São Lourenço, Argentina, estiveram na mira vascaína. Porém, nenhum deles chegou a um acordo com os cariocas. 210 milhões de reais em contratações? Conheça as mais caras da história do Vasco. O clube investiu uma bolada em reforços na temporada 2024. Investimento total e destaques das contratações. O Vasco tem mostrado um esforço significativo em reforçar seu elenco para a temporada de 2024. Com um dos maiores investimentos no futebol brasileiro, o clube buscou montar uma equipe competitiva, impulsionado pelos recursos das 777 partners. No entanto, a aplicação desse capital tem gerado discussões sobre eficiência e resultados. A SAF do Vasco desembolsou aproximadamente 210 milhões de reais para construir seu atual elenco, refletindo uma aposta alta no mercado. Entre as contratações mais notáveis, o zagueiro João Vitor se destaca como a aquisição mais cara, com um custo de 32 milhões de reais. O investimento pesado também inclui a chegada de outros craques importantes, como o meia Juan Sforza, que custou 24,8 milhões de reais, e o atacante Adson, adquirido por 26,6 milhões de reais. Análise em números. Os goleiros Léo Jardim e Keiler chegaram com custos variados, sendo Léo Jardim a contratação mais cara para a posição, com um valor de 13,9 milhões de reais. No setor defensivo, os investimentos também foram expressivos. Léo e Lucas Piton, com custos de 16 milhões de reais e 21,7 milhões de reais. Inclusive são respectivamente exemplos de como o clube apostou em reforços significativos para a linha defensiva. No meio-campo, a contratação de Juan Sforza por 24,8 milhões de reais e o investimento em Hugo Moura, com um custo total de 11 milhões de reais, incluindo o empréstimo com obrigação de compra. O investimento milionário visa fortalecer tanto a criação quanto a proteção do elenco do Vasco. No entanto, esses gastos têm gerado debate sobre a eficiência das contratações e a necessidade urgente de reavaliar as estratégias de investimento do clube. A questão permanece: será que o retorno será proporcional ao valor investido? A estrutura do elenco e desafios futuros. O Vasco enfrenta o desafio de equilibrar os altos investimentos com o desempenho em campo. Enquanto alguns jogadores como João Vitor e Adson têm mostrado boas atuações, outros ainda lutam para justificar o valor investido. A gestão financeira e estratégica do clube será crucial para garantir que o investimento resulte em sucesso esportivo e financeiro. Já no ataque, a chegada de Adson, por 26,6 milhões de reais, e Cleiton Silva, com 18,8 milhões de reais, demonstra a busca do Vasco por maior efetividade ofensiva. Além dos investimentos atuais, o Vasco também enfrentou desafios com contratações que não permaneceram no clube. Os jogadores Capasso, Orelano e Pedro Raul, que somam um investimento aproximado de 40 milhões de reais, não fazem mais parte do elenco. Esses gastos ressaltam a complexidade da administração e o impacto financeiro das contratações mal-sucedidas.
Ex-Vasco Andrei Santos brilha no Campeonato Europeu e crava vitória pelo Strasbourg. O volante está na melhor fase de sua carreira. Goleador em alta. O volante Andrei Santos, ex-jogador do Vasco, tem se destacado na temporada europeia com o Strasbourg. Em seus últimos 2 jogos, ele balançou as redes 2 vezes e tem mostrado uma performance impressionante, que faz dele um dos principais destaques da equipe francesa. Na última partida da Ligue 1, realizada na última sexta-feira 30, o Strasbourg enfrentou o Lyon e Andrei Santos foi fundamental para o desempenho da equipe. Além de marcar um gol, o volante teve um papel crucial na construção das jogadas ofensivas, realizando 3 passes decisivos. Ele demonstrou precisão em suas ações, com 100% de acerto em bolas longas. O gol contra o Lyon foi o segundo de Andrei nesta temporada, e o terceiro desde que chegou ao Strasbourg. Sua capacidade de influenciar o jogo tanto na defesa quanto no ataque tem sido notável. Histórico de sucesso. Andrei Santos iniciou sua carreira profissional no Vasco e foi transferido para o Chelsea em janeiro de 2023, por uma quantia significativa. Após um período emprestado ao Nottingham Forest e ao próprio Vasco, ele encontrou seu espaço no Strasbourg. Na temporada passada, atuou em 11 partidas pelo time francês com 9 como titular. O volante estreou marcando seu primeiro gol pelo Strasbourg em 4 de maio, em uma vitória crucial por 2-1 contra o Metz. Esse gol foi vital para garantir a permanência do Strasbourg na elite do futebol francês. Ele também registrou 7 desarmes e uma interceptação durante o jogo, com uma impressionante taxa de 84,61% de disputas de bola ganhas. Próximos desafios. O próximo compromisso do Strasbourg será contra o Angers, no dia 15 de setembro, às 12 horas. Andrei Santos, com sua atual forma impressionante, é uma peça-chave para a equipe, e a expectativa é alta para que ele continue a brilhar na temporada europeia. A trajetória de Andrei, desde suas raízes no Vasco até sua ascensão na Europa, é um exemplo de sucesso e dedicação. O volante continua a cativar torcedores e especialistas com seu talento e comprometimento. Jair volta a treinar com bola e gera esperança sobre retorno no Vasco. Sob o comando do técnico Rafael Paiva, o Vasco vem demonstrando evolução e já trabalha visando a parte de cima da tabela do Brasileiro. Em busca de mais, o Vasco ocupa a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos conquistados em 24 jogos. A equipe que lutava na zona de rebaixamento vem tendo maior tranquilidade na competição sob o comando do técnico Rafael Paiva. Para que essa evolução continue ocorrendo e a equipe permaneça na briga pela parte de cima da tabela, a diretoria vem atuando forte no mercado em busca de reforços. Colocando como prioridade a contratação de um zagueiro, a equipe acabou levando negativas de jogadores, dentre eles Pepe. Desta forma, até que consiga buscar a solução para a fragilidade da posição, o treinador terá que buscar por opções caseiras para garantir que o gigante da colina continue evoluindo durante a temporada. Situação surpreendente. Diante dessas movimentações que vem ocorrendo, uma situação nos bastidores acabou surtindo como um alívio para o treinador nesse momento. Isso porque Jair voltou a treinar com bola e já ensaia um retorno ao elenco. Através das redes sociais, o atleta publicou um vídeo nas suas redes sociais onde apareceu treinando com bola e seu retorno aos gramados pode estar próximo. Apesar de ainda não estar treinando junto com os companheiros, já um avanço para o jogador. Vale destacar que o volante está fora dos gramados há quase 7 meses. Isso porque em fevereiro deste ano ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no clássico contra o Flamengo, ainda pelo Campeonato Carioca. Trabalhar para evoluir. Na ocasião, o Vasco passou por um momento mais complicado. Isso porque, além do volante, Paulinho também tinha se lesionado da mesma forma, mas no joelho direito, uma semana antes. Desta forma, o retorno de Jair pode dar mais uma opção para o técnico Rafael Paiva. No setor, o clube carioca atualmente conta com Sforza, Souza, Hugo Moura e Matheus Carvalho como opções de volante. No Vasco desde 2023, são 42 partidas disputadas com 5 gols marcados. Na temporada atual foram apenas 3 jogos antes da lesão. Pedrinho do Vasco busca, além de zagueiro, outro nome para reforçar o clube. Além da necessidade de um defensor, o presidente do Vasco busca fechar com diretor comercial para o Gigante da Colina. Necessidade de reforçar a zaga. Na última segunda-feira 2 se encerrou a segunda janela de transferências no Brasil. Por conta disso, a partir de terça 3, as equipes não poderão negociar jogadores que atuam por outros times, podendo fechar somente com atletas sem clube.
O Vasco não conseguiu trazer nenhum zagueiro nesta janela, porém, fechou com 6 jogadores que atuam em outra posição. Emerson Rodrigues, Jean David Souza, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Maxime Domingues. No entanto, o Gigante da Colina tentou reforçar a zaga nos últimos momentos da janela, porém fracassou na negociação com o zagueiro argentino Ian Glavinovic, de 22 anos que atua no Newell's Old Boys, mesmo depois do negócio estar concretizado em ambas as partes. Pedrinho busca acordo em outro cargo. Além da necessidade de um defensor, o presidente Pedrinho tenta acertar com o diretor comercial para esta temporada. O clube carioca perdeu o profissional que exercia esta função no clube. Renato Lassan Yocobi deixou o cargo para assinar com uma equipe do Sul. Por conta disso, o Gigante da Colina vai tentar trazer um outro nome para esta função, que é bastante importante para uma agremiação esportiva, sendo o funcionário responsável por buscar novas receitas para o clube. O presidente tem total noção da importância deste cargo e pretende não demorar muito para anunciar um novo profissional e já iniciou as buscas para assinar com o diretor comercial, ainda na busca por um defensor. O Vasco corre contra o tempo para fechar com o zagueiro, já que os prazos de novas inscrições das competições estão perto do fim. A data limite da Copa do Brasil é dia 9 de setembro e a do Brasileirão é dia 20. Há algumas opções livres no mercado que poderia cair bem para o clube carioca. Simon Kjaerk, último clube, Milan. Wallace, último clube, Al Ittihad Calba. Álvaro Gonzalez, último clube, Al-Qadisiyah. Joel Matip, último clube, Liverpool. Marlon, último clube, Fluminense.